Oi pessoal, boa noite, na paz do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar abençoando a noite de cada um, venha estar dando muitas alegrias a cada um. Eu estou neste dia 23 de julho de 2025, dando início à devocional de número 14, com o tema Pensamentos Puros. O versículo se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Na tradução de João Ferreira de Almeida diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E na nova tradução na linguagem de hoje diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Cuide do que você deixa entrar na sua mente, no seu coração. Em outras palavras, essa passagem incentiva os cristãos a focarem seus pensamentos em coisas positivas, virtuosas e dignas de louvor, em vez de se preocuparem com coisas negativas ou indignas. A passagem encoraja a seguinte linha de pensamento: tudo que é verdadeiro é valorizar a verdade e a honestidade em todas as áreas da vida. Primeira palavra-chave é verdadeiro. Tudo que é honesto é buscar a integridade e a retidão em ações e pensamentos. Tudo que é justo é promover a justiça e a equidade em todas as relações. Significado de equidade: buscar igualar as pessoas, promovendo o tratamento focado para as necessidades de cada uma delas, equiparando-as para possuírem as mesmas oportunidades de maneira justa. Tudo que é puro é cultivar a pureza de coração e mente, evitando pensamentos e desejos impuros. Tudo que é amável é buscar o amor e a bondade em todas as interações. Tudo que é de boa fama é valorizar a reputação e buscar ações que inspirem respeito e admiração. Se há alguma virtude, é reconhecer e praticar as virtudes cristãs. Se há algum louvor, é buscar o louvor a Deus e as coisas que glorifiquem seu nome. Segunda palavra-chave é puro. A mensagem central é que os pensamentos moldam a vida ao focar em coisas positivas e virtuosas. Os cristãos podem experimentar uma vida mais feliz e alinhada com a vontade de Deus. Deus está interessado no que seus servos pensam, principalmente porque o que pensamos afetam nossas ações. Como está escrito em Salmos capítulo 19, versículo 14. Na tradução de João Ferreira de Almeida está escrito assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Na nova tradução, na linguagem de hoje, está escrito assim: que as minhas palavras e meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. E em Marcos capítulo 7, do versículo 20 ao 23, na tradução de João Ferreira de Almeida, está escrito assim: e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Na nova tradução, na linguagem de hoje, está escrito assim: ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos,
os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Por isso, as pessoas que querem agradar a Deus se recusam a pensar em coisas que Deus diz que são erradas. Em vez disso, elas pensam em coisas que Ele aprova. Esse versículo fala de 8 tipos de coisas que os cristãos devem continuar a considerar, ou seja, devem criar o hábito de pensar. Verdadeiro. 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 20. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados, evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento, que é honesto. A gente encontra a referência do que é honesto lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério enquanto estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Justo tenha como referência a bíblica, Provérbios capítulo 3, do 5 ao 6 e o capítulo 14, versículo 12. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar a levar para a morte. Puro, a referência bíblica, está lá em 2 Coríntios capítulo 11, 3. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Amável, a referência bíblica está lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. De boa fama, a referência bíblica está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 1. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Virtude, a referência bíblica está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo do 5 ao 9. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm. À bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança, e à perseverança, juntem a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã e à amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês a tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados. Há algum louvor. A referência bíblica está lá em Salmos capítulo 78, versículo 4. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Então, essa daqui são as referências bíblicas que nos mostram o que se deve fazer em respeito a cada item desse que foi mencionado, que devemos guardar. Como cristão, nós devemos guardar esses tópicos, essas qualidades, essas instruções que estão lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, nós devemos segui-las, como cristãos que somos, como servos de Deus. Nós devemos criar o hábito
de pensar nessas coisas, entendeu? E aqui eu dei a referência bíblica do que fala para cada uma dessas coisas que nós devemos pensar. Nós devemos, como servos do Senhor, ter pensamentos que nos levem a fazer a vontade de Deus e cuidar para não pensar em coisas que vão nos fazer pecar contra o Senhor. A nossa mente, ela tem que ser pura, santa, para que nós possamos estar agradando a Deus. Então, que a gente possa, daqui por diante, estar se preocupando, com isso, de estar enchendo nossa mente, nosso coração com coisas que glorifiquem ao Senhor, que exaltem ao Senhor, que venham agradá-lo, que nós possamos tirar de nossas mentes coisas que desagradam o Senhor e ter somente coisas que venham agradá-lo e engrandecê-lo como ele é digno. A terceira palavra-chave é justo. Eu gostaria de estar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Muito obrigada por tudo, Senhor, que tu és em nós, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigada pelo teu amor, bondade, perdão, fidelidade. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, cuidar dos nossos pensamentos, que nós possamos ter pensamentos, Senhor, que venham te agradar, que venham te engrandecer, que venham louvar o teu nome, meu Pai. Nos ajude, nos purifica a nossa mente, nos dá mente e coração de Cristo, que nós venhamos cuidar, Senhor, dos nossos pensamentos, no nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade e te agradar. Muito obrigada por tudo, essa oração que fazemos e agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então, pessoal, que essa palavra possa edificar a vida de cada um e que nós possamos colocar em prática dia a dia da nossa vida. Fiquem na paz, um grande abraço e até amanhã.